Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de fazer a tua inscrição e compartilhar e ativar o sininho. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Tema da mensagem: não devemos tentar a Deus. Verso 1. Não quero que ignoreis. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus por causa de conduta pecaminosa. Isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos da experiência de Israel. Verso 5. Foram prostrados no deserto. Os israelitas foram alvos da graça de Deus no Êxodo. Foram libertos da escravidão, batizados, divinamente sustentados no deserto e tiveram uma íntima comunhão com Deus. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por ele no deserto, perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. O argumento do apóstolo Paulo é que, assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de Israel, também ele não tolerará o pecado dos crentes da nova aliança. Se eles forem infiéis a Deus, como Israel, eles também serão julgados e não entrarão na pátria celestial prometida. Verso 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que podiam entregar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade. Foram julgados. Assim também os crentes da atualidade, que acreditam que podem viver satisfazendo a carne, deve-se dar conta de que o juízo divino também os aguarda, caso não abandone esses pecados. Verso 13. Fiel é Deus. O crente professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito. O Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça suficiente para vencer as tentações e, assim, resistir ao pecado.
A fidelidade de Deus expressa-se de duas maneiras. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. E, ocorrendo a tentação, proverá os meios de a suportarmos e vencermos o pecado. 2. A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que em nós habita e a intercessão espiritual ou celestial de Cristo proporcionam poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade. 3. Se o crente se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade e pela salvação concedida por Cristo. Podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em boa obra, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O cristão, como o apóstolo Paulo, é chamado para seguir o exemplo de Cristo e tornar-se semelhante a Ele. Em que consiste a nossa semelhança a Cristo? 1. Semelhança com Cristo é, antes de tudo, amar a Deus e ao próximo. O amor do cristão por Deus motiva e dirige o seu amor pelo próximo. 2. O amor de Cristo pelo ser humano é visto na sua compaixão, demonstrada na sua bondade, nas suas lágrimas, na sua humildade, na sua benevolência, no seu perdão e na sua misericórdia. Ele também demonstrou amor ao reprovar o pecado, ao manifestar sua indignação aos cruéis, desumanos, insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros, ao prevenir sobre o inferno e oferecer-se como sacrifício por nós. Verso 3. A cabeça de todo varão. O apóstolo Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher e procura manter esse relacionamento como Deus ordenou. 1. Ele ensina que em Cristo há perfeita igualdade espiritual entre o homem e a mulher, como herdeiros da graça de Deus. Mas é uma igualdade que envolve a ordem e a subordinação no tocante à autoridade, assim como Deus é a cabeça em relação a Cristo. Cristo é a cabeça
em relação ao homem, e o homem é a cabeça com relação à mulher. A palavra cabeça pode expressar tanto a autoridade quanto a ordem divina. 2. O apóstolo Paulo baseia a liderança do marido não em princípios culturais, mas na atividade e propósito criativos de Deus, ao criar a mulher para ajudar ao homem. 3. A subordinação aqui não é rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribuiu à mulher e que é responsabilidade protegê-la, orientá-la de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na congregação seja cumprida. Capítulo 11, verso 6. Que ponha o véu. A mulher cobria a cabeça nos dias do apóstolo Paulo, como sinal de modéstia e subordinação ao marido, e para mostrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadosa, honroso e digno para sua segurança e seu devido respeito. Verso 14. O varão ter cabelo crescido. Deus quer que sejam observadas as diferenças na aparência física entre homem e mulher. O apóstolo Paulo cita o cabelo como exemplo e declara que o comprimento do cabelo do homem e da mulher deve ser tal que haja uma distinção entre eles. O cabelo da mulher deve ser longo em relação ao do homem. O cabelo do homem deve ser curto. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, não há Deus como Tu, ó Pai. A Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? A Tua palavra também é digna, é fiel, ó Pai. E ela diz, dizei a Deus todos, quão terrível és Tu nas Tuas obras, quão grande e tremendo é Tu, meu Pai. Pelo poder da criação, todos os inimigos se submeterão a Ti, ó Pai, porque não há Deus como Tu, ó Pai. Pois a Tua palavra diz, lembra-te, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Por isso eu te glorifico, ó Pai, por mais um dia que o Senhor acrescentaste à nossa existência, ó Pai. Te agradeço pelo pão de cada dia, pela Tua presença, Pai. Te agradeço pelo Teu amor, meu Pai, incondicional, incomparável, meu Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aí está mais uma explanação da Tua palavra, uma palavra poderosa, gloriosa, Pai,
onde diz que não devemos tentar a Deus como o povo de Israel, Senhor. Desperta o teu povo, dá entendimento, compreensão, discernimento, ó Pai, sensibilidade e percepção para ouvir a tua voz, Senhor, que fala diariamente ao coração da tua igreja, seja pela palavra, seja pelos louvores, seja por sonhos, visões, revelações, profecias, ó Pai. Seja pela natureza, o Senhor sempre está falando com o homem, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja e liberta o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em nome de Jesus. Amém.